Queridos, graça e paz. Quero ler um texto da Palavra de Deus. Se encontra em Lucas, capítulo 9, 51 em diante. Diz o texto: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousadas. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. Seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez? Voltando-se porém, repreendeu-os, disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Queridos, eu tenho visto que muitos de nós, como cristãos, estamos bastante enganados a respeito de Deus. Temos uma ideia de um Deus vingativo, um Deus que só vive castigando em todo momento. E devido agora, esses dias, a algo que houve de um acidente com uma pessoa bastante conhecida, as pessoas têm falado que isso foi castigo de Deus, porque falou contra um jeito não sei o que, falou contra aquele, falou contra... Gente, isso tudo é bobagem. Imagina se Deus fosse castigar todo mundo que fala mal de alguém, que erra contra alguém. Não tinha ninguém vivo mais. Nesse texto que nós lemos, Jesus estava indo para Jerusalém e, como ele ia passar ali pelos samaritanos, os samaritanos não receberam. E os discípulos já queriam orar para cair fogo do céu e consumir. E tomaram como base Elias, como Elias também fez. E veja a resposta do Senhor: Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Meu Deus, eu fico pensando que qualquer coisa que fala contra alguém, não toqueis no ungido do Senhor. Gente, que falta de conhecimento da palavra de Deus. Se você ler a história da igreja, quantos dos servos de Deus foram mortos, perseguidos, presos? Quase todos os apóstolos foram mortos por causa do Evangelho. Em muitas partes do mundo continua ainda a perseguição a muitos cristãos, e cristãos sendo presos, destruídos. Imagina se Deus fosse castigar cada pessoa por causa disso. É interessante que a nossa falta de conhecimento da palavra de Deus cria tudo isso. E vou dizer uma coisa: no meio pentecostal, então, é onde surge tudo isso. A gente não ouve quase falar disso entre as igrejas históricas. Mas entre os pentecostais e neopentecostais, é uma festa esse negócio. As pessoas tiram texto de contexto, isolam o texto do contexto, faz uma doutrina para si próprio, aplica aquilo
a vida das pessoas como se Deus vivesse para destruir as pessoas. É verdade que existe juízo de Deus, mas não dessa forma como as pessoas colocam, não é? Eu sei que há pessoas que talvez não gostam do meu estilo, fala talvez contra aquilo que eu tenho como convicção, mas não acredito que Deus vai castigar alguém por causa disso. De jeito nenhum. Aí acontece, a pessoa fala uma coisa, acontece uma fatalidade com aquela pessoa, a pessoa, tá vendo? Isso aí é castigo, mexeu com unção, mexeu no ungido de Deus. Gente, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Deus não está nisso. Deus, Ele é amor. E Deus nos instrui na sua palavra. Essa é a verdade. Imagina que, se fosse assim, Jesus teria dito aos discípulos, pode orar, pode queimar os samaritanos todos, porque esse povo não me aceita e não quer que eu passe entre eles, então merece ser queimado. Não foi isso que Jesus falou. Jesus, pelo contrário, diz, vós não sabeis de que espírito sois. O que Jesus quer dizer com isso? Que a gente é mau, vingativo. Nós temos que parar com isso, gente. Hoje a pessoa usa a Bíblia para tudo, né? Hoje todo mundo profetiza para todo mundo, é tanta profetização. Hoje tem profeta para todo gosto, todo jeito. Usa esse texto fora de contexto para isso. Usa-se textos isolados para aplicar a vida de pessoas com respeito ao que acontece com a pessoa. As visões, a maioria são de coisa ruim e não de coisa boa. E eu fico pensando, pergunta a essas pessoas se já leram a Bíblia alguma vez. Lê parte da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia toda, gente. A Bíblia foi feita para se ler grandes porções da Escritura. Mas o que eu vejo é que há pessoas com 10, 15 anos de crente que nunca leram a Bíblia toda. O crente, no mínimo, deveria ler a Bíblia uma vez por ano. No entanto, essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus vivem usando textos isolados para ensinar coisas que nem eles entendem que estão ensinando. Então, eu peço a você, querido, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, ande na presença de Deus, não use texto fora de contexto, porque texto fora de contexto serve como pretexto. Você pode provar o que quiser com um texto fora de contexto, inclusive até que Deus não existe, se você usar um texto fora de contexto. Então, que o povo de Deus se volte para a palavra de Deus e vamos parar de bobagem, de ficar usando a rede social para atacar pessoas, dizer que Deus castigou. As pessoas querem julgar para onde a pessoa foi e deixou de ir. Isso é uma coisa que pertence a Deus e não a nós. Se alguma pessoa merece algum tipo de castigo, isso é Deus que decide, não um homem. E nós não temos que associar as coisas que acontecem no dia a dia como se fosse castigo contra uma pessoa, porque todos nós temos revés na vida, mas isso é castigo quando é com os outros, né? E quando é com a gente, não é. Aí o inimigo está se levantando. Eu acho que o povo de Deus precisa crescer.
palavra de Deus diz: antes crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento da palavra. E vamos deixar de ser menino espiritualmente, porque Paulo diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, fazia as coisas de menino. Depois que eu me tornei adulto, eu desisti das coisas de menino. Em outras palavras, cresci, aprendi. E quando crescemos e aprendemos e aplicamos o conhecimento, as coisas mudam. Muitas vezes as nossas atitudes são de pessoas que dizemos ser cristãos, dizemos que amamos, mas as nossas atitudes são de pessoas que têm rancor no coração, que desejam juízo. Temos que parar com isso, gente. Deus nos amou e não levou em conta o tempo da nossa ignorância. E Deus tem tolerado muita coisa nossa. Precisamos olhar para nós e julgar a nós mesmos para não sermos julgados, como diz a palavra de Deus. Pense sobre isso. Um forte abraço. Pense sobre esse texto de Lucas 9, verso 51 até o verso 56. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.